O segredo natural que faz plantas crescerem sem fertilizante começa com uma pergunta simples, que quase ninguém faz. Por que a natureza não precisa de você? Pense nisso por um segundo. Florestas inteiras crescem há milhares de anos sem adubo comprado, sem produtos químicos, sem especialistas medindo pH ou recomendando fórmulas complexas. Árvores gigantes, solos ricos, biodiversidade perfeita, tudo funcionando em equilíbrio absoluto. Agora compare isso com o seu jardim ou com qualquer plantação moderna. Você compra fertilizante, prepara o solo, segue instruções, rega com cuidado, e ainda assim as plantas sofrem, as pragas aparecem, o solo parece morrer com o tempo. Algo não bate. Existe uma diferença fundamental entre esses dois mundos, e não é o tipo de planta, nem o clima, nem a quantidade de água. É o sistema invisível que conecta tudo. Durante décadas, fomos ensinados a enxergar o solo como um recipiente, uma espécie de caixa, onde você precisa adicionar nutrientes para alimentar a planta. Nitrogênio, fósforo, potássio. Essa é a tríade que domina a agricultura moderna. Mas esse modelo parte de uma suposição perigosa, de que o solo é passivo, morto, dependente do que você coloca nele. Só que essa ideia entra em conflito direto com o que você vê na natureza todos os dias. Nenhuma floresta recebe fertilizante, mas continua produzindo vida em abundância. Então a pergunta real não é o que falta no seu solo, mas sim o que está sendo interrompido. Existe um princípio antigo, quase esquecido, que trata o solo não como uma caixa, mas como um sistema vivo, dinâmico, energético. Um sistema que não depende apenas de química, mas de fluxo. E esse fluxo vem de algo que você não vê, não sente, mas que está presente o tempo todo ao seu redor. A energia natural do ambiente. Não é misticismo, não é teoria conspiratória, é física básica. A Terra e a atmosfera formam um campo elétrico natural. Existe uma diferença de potencial constante entre o céu e o solo. Isso significa que há um movimento contínuo de energia tentando se equilibrar entre esses dois pontos. Agora pense em qualquer planta. Ela está literalmente conectando esses dois mundos. As raízes no solo, as folhas no ar. Ela não é apenas um organismo biológico, ela é um condutor, um canal, um intermediário entre duas forças. E quando esse fluxo está ativo, algo incrível acontece. A vida no solo desperta. Micro-organismos começam a trabalhar com mais eficiência. Minerais antes inacessíveis se tornam disponíveis. A planta passa a absorver o que já estava ali, mas bloqueado. O crescimento deixa de ser uma luta e passa a ser uma consequência. Mas aqui está o problema. O modelo moderno de jardinagem, sem perceber, quebra esse circuito. Quando você isola o solo com materiais artificiais, quando usa fertilizantes sintéticos em excesso, quando cria ambientes estéreis, você está reduzindo a capacidade desse fluxo natural acontecer. É como tentar ligar um aparelho com o cabo desconectado. Você pode adicionar combustível, mas sem energia, nada funciona como deveria. E é por isso que muitas pessoas vivem presas a um ciclo infinito. A planta cresce um pouco, enfraquece, você adiciona mais fertilizante, ela responde por um tempo, depois volta a sofrer. Não é porque falta nutriente, é porque falta conexão. O sistema está incompleto. E enquanto você tenta corrigir isso com mais produtos, o problema real continua invisível. Agora imagine inverter essa lógica. Em vez de alimentar a planta diretamente, você ativa o ambiente ao redor dela. Em vez de forçar crescimento, você remove o bloqueio que impede o crescimento natural. Isso muda tudo. Porque quando o sistema volta a funcionar como deveria, a planta não precisa ser empurrada. Ela simplesmente cresce. Existem relatos antigos de pessoas que entenderam isso intuitivamente. Agricultores que observavam padrões, que testavam formas de interagir com o ambiente sem depender de insumos externos. Eles perceberam que, ao criar conexões simples entre o solo e o ar, algo mudava. As plantas ficavam mais fortes, mais resistentes, mais produtivas. Não era imediato, não era mágico, mas era consistente. E com o tempo isso começou a chamar a atenção. Mas como muitas ideias que desafiam sistemas estabelecidos, esse conhecimento não foi amplamente difundido. Ele não gera dependência, não cria mercado, não exige reposição constante. E por isso,
foi sendo deixado de lado, substituído por soluções mais rápidas, mais lucrativas, mais controláveis. Só que a natureza não mudou. As leis que regem esses processos continuam exatamente as mesmas. O que mudou foi a forma como fomos ensinados a enxergar o problema. E quando você muda a forma de enxergar, você muda completamente a forma de agir. Agora vem a parte mais importante. Se esse fluxo existe, e se ele pode ser restaurado, então a pergunta não é mais, isso funciona? Mas sim, como ativar isso no seu próprio espaço? Porque aqui não estamos falando de algo complexo, caro ou inacessível. Estamos falando de princípios simples, aplicáveis, que podem ser testados por qualquer pessoa. Mas antes de chegar nisso, você precisa entender completamente o que está acontecendo por trás do crescimento de uma planta. Porque quando você entende o mecanismo, você deixa de depender de tentativa e erro. Você passa a ter controle. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas nunca chega. Elas param na superfície, veem um resultado, mas não entendem a causa. E sem entender a causa, não conseguem replicar, não conseguem evoluir. Então presta atenção no que vem agora. Porque isso é o ponto onde tudo começa a fazer sentido. Se você olhar para uma planta saudável, de verdade, não apenas sobrevivendo, mas prosperando, você vai notar algo curioso. Ela não parece estar lutando. As folhas são densas, a cor é profunda, o crescimento é estável. Isso não vem apenas de nutrientes. Isso vem de um sistema funcionando em harmonia. E quando esse sistema está ativo, o solo deixa de ser um limitador e passa a ser uma fonte infinita de potencial. Minerais que estavam presos se tornam disponíveis. Micro-organismos trabalham em ritmo acelerado. A planta não precisa gastar energia tentando sobreviver. Ela pode investir energia em crescer. Isso é completamente diferente do modelo onde você está constantemente corrigindo falhas. Aqui, você está criando condições ideais. E quando você chega nesse ponto, algo ainda mais interessante acontece. As pragas deixam de ser um problema constante. Não porque você eliminou elas, mas porque a planta deixou de ser um alvo fácil. Insetos, na maioria das vezes, atacam plantas fracas. Quando a planta está em pleno funcionamento, ela se torna menos atraente, menos vulnerável. Percebe a mudança de perspectiva? Você não está combatendo sintomas. Você está fortalecendo a causa. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta e responde para você mesmo. Você prefere continuar dependendo de soluções externas, comprando produtos, seguindo instruções, tentando corrigir problemas? Ou prefere entender o sistema e trabalhar a favor dele? Porque uma dessas escolhas te mantém preso, a outra te dá liberdade. E no próximo momento eu vou te mostrar exatamente como esse sistema pode ser ativado na prática, com algo tão simples que a maioria das pessoas ignora completamente. Algo que não exige tecnologia avançada, não exige investimento alto e, mesmo assim, tem o potencial de transformar completamente a forma como você cultiva. Mas antes de continuar, deixa aqui nos comentários. Você já percebeu essa diferença entre o seu jardim e a natureza selvagem? Quero saber o que você já tentou e o que funcionou ou não para você. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já deixa o like e se inscreve, porque o que vem agora é a parte que muda tudo. Agora que você entendeu que o crescimento não depende apenas do que você coloca no solo, mas do sistema que está funcionando ao redor dele, fica mais fácil enxergar o próximo passo. Porque o segredo não está em adicionar mais, mas em reconectar o que foi interrompido. E essa reconexão pode começar com algo extremamente simples. Um condutor, um caminho, um meio de facilitar o fluxo natural entre o céu e a terra. Parece complexo, mas não é. Na verdade, é exatamente o tipo de coisa que a maioria das pessoas ignora por parecer simples demais para funcionar. E é aí que está o erro. Imagine que você está tentando ligar um circuito. Você tem todos os componentes, mas falta o fio que conecta tudo. Sem esse fio, nada acontece. Com ele, o sistema inteiro ganha vida. No contexto do solo, esse fio pode ser representado por um elemento condutor que cria um caminho de baixa resistência para o fluxo natural de energia. Quando esse caminho existe, o potencial que já está presente no ambiente começa a se mover de forma mais organizada. E quando isso acontece, o impacto não é imediato na superfície. Ele começa no nível mais profundo, nos micro-organismos, nas interações invisíveis que sustentam todo o ecossistema do solo.
Esses organismos são extremamente sensíveis a pequenas variações de energia. Quando o ambiente está ativo, eles trabalham mais, se multiplicam mais rápido, processam minerais com mais eficiência. Isso libera nutrientes que antes estavam inacessíveis. E, de repente, a planta começa a responder. Não com um crescimento explosivo artificial, mas com uma evolução consistente, estável, natural. Nas primeiras semanas, você pode não ver muita diferença acima do solo, e é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas desiste, porque estamos condicionados a esperar resultados imediatos. Mas o que está acontecendo nesse momento é a base sendo construída. As raízes estão se expandindo, explorando mais profundamente o solo. A estrutura interna da planta está se fortalecendo. O sistema está se reorganizando. E então, gradualmente, os sinais começam a aparecer. A cor das folhas muda, fica mais intensa, mais viva. Os caules se tornam mais firmes, o crescimento ganha ritmo. E quando você compara com plantas cultivadas de forma convencional, a diferença se torna evidente. Não apenas no tamanho, mas na qualidade. E isso vai além da aparência. Plantas cultivadas em um ambiente energeticamente ativo tendem a desenvolver maior densidade nutricional. Isso significa mais minerais, mais sabor, mais durabilidade. Agora pensa no impacto disso a longo prazo. Você deixa de depender de correções constantes e passa a ter um sistema que se sustenta. Um sistema que melhora com o tempo em vez de se degradar. E talvez o ponto mais interessante de tudo isso seja a resistência. Quando o ambiente está equilibrado, as plantas conseguem lidar melhor com estresse, calor, seca, pragas. Tudo isso deixa de ser um desastre iminente e passa a ser apenas um desafio administrável. Isso acontece porque o sistema radicular se desenvolve de forma mais profunda e eficiente. A planta não fica limitada à superfície. Ela acessa recursos que estão além do alcance de plantas comuns. E isso muda completamente a dinâmica do cultivo. Você não está mais tentando controlar cada variável. Você está criando um ambiente onde as próprias plantas conseguem se adaptar. Agora, vamos falar de algo que pouca gente considera: o tempo. O modelo moderno busca velocidade. Resultados rápidos, crescimento acelerado, produção imediata, mas isso vem com um custo. Quando você força um sistema, ele responde rápido, mas também se esgota rápido. Já um sistema natural pode levar mais tempo para se estabelecer, mas uma vez que está funcionando, ele se mantém. E essa é a diferença entre construir algo sustentável e apenas obter resultados temporários. Se você chegou até aqui, já percebeu que não estamos falando apenas de jardinagem. Estamos falando de uma mudança de mentalidade, de sair de um modelo baseado em controle e dependência para um modelo baseado em entendimento e colaboração com a natureza. E isso não é algo que você precisa aceitar como verdade absoluta. É algo que você pode testar, observar, comparar. Comece pequeno, faça um experimento. Observe as diferenças. Preste atenção nos detalhes que normalmente passam despercebidos, porque é nesses detalhes que você começa a enxergar o que realmente está acontecendo. E quando você vê com seus próprios olhos, não tem volta. Você passa a questionar tudo que antes parecia óbvio. Então agora eu quero saber de você. Se você tivesse a chance de cultivar de forma mais simples, mais natural e menos dependente, você testaria isso? Ou continuaria fazendo exatamente como sempre fez? Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa ideia. Se você já testou algo parecido, ou se isso é totalmente novo para você. E se esse conteúdo abriu sua mente de alguma forma, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque existem muitos outros conceitos como esse que foram deixados de lado e que podem mudar completamente a forma como você vê o mundo ao seu redor. E talvez, só talvez, o que você sempre procurou não esteja em algo novo, mas em algo que sempre esteve aí, esperando você perceber.